Teatro grego, a nossa aula gravada seria sobre isso. Você saberia me responder como surgiu esse teatro? Como que se deu? Eu vou começar. Quando a civilização grega passava por um processo de desenvolvimento, surgiu a polis, que era entendida como a união de várias cidades-estados, todas elas pertencentes ao território grego. Esse momento histórico aconteceu entre o fim do período homérico e o início do período arcaico. Atenas, a conhecida Atenas, foi chamada por muitos séculos de um berço do teatro antigo. E olha, na visão de alguns teatrólogos, o fazer teatral tinha como objetivo o respeito ao cerimonial do culto a Dionísio, filho de Zeus, período que ficou correspondente aos séculos 6 e 5 a.C., que marca o ápice da cultura grega. Ou seja, a clássica Atenas teria se transformado em um grande centro cultural e recebeu grandes dramaturgos, que em dias de festas e em comemoração a Dionísio, tinham as suas peças encenadas nesses chamados festivais. Bom, gente, os gêneros dramáticos que vocês conhecem muito bem, a comédia e a tragédia, têm o seu ponto de partida marcado nos rituais que eram celebrados para se louvar a Dionísio, que também foi conhecido como Baco, claro, na versão romana. Ele é deus da vegetação, Deus da alegria, da uva, do vinho, da arte. Contam que Dionísio favorecia a fertilidade e teria ensinado aos homens a técnica da fabricação do vinho. Esse cerimonial era chamado de ditirambo. O ritual continha hinos que falavam dos deuses. Geralmente eles eram cantados por muitos homens e apresentados em um espaço circular próximo ao templo do deus que eles estavam homenageando. O texto recitado era improvisado pelos devotos, uma vez que a história de Dionísio era de conhecimento geral, turma, geral. Todo mundo o conhecia. O teatro, então, foi considerado uma forma de registro de história, comuns ao povo grego. Suas maldições, os deuses, as guerras, a sua mitologia, tudo isso. Esse resguardava a memória do povo, como um processo de reconhecimento de suas tradições. As manifestações teatrais, na verdade, mobilizavam os gregos frente às suas lendas, aos seus mitos, e por meio das representações de suas peças, como temas recorrentes, incansavelmente trabalhados, eles tinham problemas psicológicos, falavam das lendas, falavam dos mitos e outros fatos relevantes à sociedade num panorama social e político, claro, né? Bom, a tragédia tem o seu nascimento nos rituais conhecidos de sátiros dançantes, isso por volta do século 6 a.C. Nessa ocasião, eles resolveram homenagear Adastro. Cantavam-se mascarados, falavam de questões políticas, os coros foram adaptados ao culto a Dionísio, o deus preferido pelos habitantes da Ática. Na verdade, Dionísio carregava como marcas mitológicas a embriaguez, o arrebatamento, o contraste espiritual, a destruição e a sensualidade. Claro, e as fortes expressões que seriam utilizadas na compreensão da tragédia grega. Bom, eu já falei dos ditirambos, e esses ditirambos ficaram conhecidos por apresentar cantos líricos, coro, poesia e um forte apelo religioso. Um ritual realizado nas procissões daquela época, na época em que eles faziam a colheita da uva. Todo mundo entrava em êxtase, seus participantes perdiam a consciência nessa festa, eles acreditavam numa melhor aproximação dos deuses se ficassem embriagados. Esse cerimonial ficou classificado como uma procissão, e nela os participantes se fantasiavam de sátiros, que eram homens vestidos de bodes. Tinham também as bacantes, as adoradoras de Dionísio, tinham também as ninfas, e todos bebiam compulsivamente. Entravam em transe, sacrificavam os bodes, como se fosse uma espécie de punição aos animais que comiam os brotos das videiras. Bom, gente, esses grupos eram divididos em coros, papéis desempenhados pelos sátiros. Essa é a formação do nosso teatro.
Os ditirambos eram realizados pelos participantes do coro, que eram conhecidos como coreutas, ou seja, eles eram cantores e dançarinos. E quanto à origem da palavra tragédia? É simples, ela pode ser encontrada nesse ritual. A palavra, na verdade, no teatro, drama, da tragédia. A gente tem que pensar da seguinte forma: tragos oidia, ode ao bode, canção ao bode. Eu coloquei aqui. Era uma representação de Dionísio. Os cantos eram entoados pelos homens bode e o sacrifício do animal se resumia ao canto do bode. Agora, gente, eu pergunto para vocês, quem foi o primeiro ator grego? Bom, quando aconteciam as festas dionisíacas, um grupo de pessoas que formavam um coro, representando dessa forma o texto, eles se reuniam frente ao templo, ou mesmo saía em grandes procissões, embaladas por hinos e cânticos de louvor ao Deus Dionísio. Eles sempre lembravam ao povo dos seus feitos, de como Dionísio era magnífico, por ter ensinado o povo sobre o cultivo da uva, e nessas ocasiões eles oferendavam o sacrifício dos animais. Bom, gente, conta que o lendário tirano de Atenas, Pisístrato, um dos fundadores das grandes dionisíacas, apresentou a Atenas o ator Téspis, que é oriundo de uma cidade chamada Icária. Ele era um homem que mambembeava por zonas rurais com uma trupe de dançarinos e cantores e solicitou que ele fizesse parte da grande dionisíaca. Gente, de forma surpreendente, Téspis se colocou à frente do coro como solista, pum! E dessa forma apresentou-se como primeiro ator, que em vez de cantar, proferiu um discurso em primeira pessoa dizendo: para tudo, eu sou Dionísio, um magnífico. Ele passou, gente, a representação da forma narrativa para a forma dramática. Ou seja, saiu daquela narração e passou a fazer teatro. Com isso, ele teria criado o que a gente conhece como monólogo. Ele fingiu ser outra pessoa. A gente chama isso na Grécia de Hipócrates, aquele que responde, o ator. Téspis, então, gente, ficou conhecido como o primeiro ator da história do teatro grego. E ele contribuiu também com o surgimento da tragédia, que passou a representar os mitos de outros deuses e grandes heróis gregos. Bom, esse ritual de danças, coros e teatro era formado por uma procissão séria que saía de cidade em cidade, geralmente em direção ao templo sagrado de Dionísio, e terminava exatamente em um lugar específico chamado de orquestra. O ponto alto dessa procissão era um carro alegórico, puxado por sátiros. Lembram? Sátiros. Isso me faz lembrar uma grande barca, né? Essa procissão. Esse carro levava consigo a imagem do deus Dionísio, que era simplesmente um homem, um busto de um homem com coroas de videiras, uvas. Começa aqui. A poética de Aristóteles, e depois a gente fala sobre ela, afirma que a tragédia tem suas origens marcadamente o ditirambo, assim como a comédia tinha suas raízes nos cantos fálicos ocorridos nos rituais de fecundidade. Gente, agora a gente sai da procissão e vai ao teatro como a gente conhece. Claro, na Grécia, lá naquele espaço físico. Da primitiva festa de homenagem a Dionísio, ganha força, então, gente, os ditirambos populares com símbolos que narravam momentos felizes e tristes da trajetória de Dionísio. E com o progresso e aperfeiçoamento dos espetáculos, foi necessário um espaço físico que abrigasse uma grande apresentação. Uma grande arquibancada foi construída na encosta de uma colina, representado, na verdade, num formato de 180 graus. E esse espaço era reservado ao público. Essa arquibancada, gente, ficou conhecida popularmente pelos gregos como teatron, que ao pé da letra seria mais ou menos o lugar de onde se vê. E ao final desses degraus, dessa arquibancada, eles construíram uma área circular reservada ao coro, onde o coro dançava, evoluía, fazia o espetáculo. Esse espaço a gente vai chamar de orquestra.
tá? Ficava à frente da arquibancada e ficava à frente do palco. Palco, essa área é denominada de skene, que se escreve assim. É um espaço frontal onde os atores se representavam, ou se apresentavam. E a parede do fundo foi projetada para parecer com uma fachada de um grande palácio. E não menos importante, gente, eles ainda construíram na frente da cena, da skene, um espaço chamado proskênio. Na verdade, proscênio, que também podia servir para a evolução dos atores, para que os atores pudessem andar por ali. Você deve estar se perguntando, e os camarins, onde é que ficavam? Atrás da cena, atrás da skene. Bem simples de achar. Bom, gente, estamos chegando ao fim e eu não posso deixar de falar sobre os principais sentimentos que um espetáculo pode despertar nos espectadores. As apresentações, naquela época, na Grécia Antiga, elas podiam durar quase um dia inteiro. E um detalhe importante, esses espetáculos aconteciam a céu aberto, tá? Em plena luz do dia. E como dizia Aristóteles, piedade e temor são os sentimentos de relação que existem, né? Existentes entre o público e a personagem. Esse insight ele chamou de catarsis. Assim, é um termo, na verdade, que se a gente traduzir quer dizer purgação, choque de conhecimento. Em resumo, dá um exemplo. O fato de você se emocionar com a história, sofrer com o personagem, curtir aquela história, aquele sentimento todo que está ali dentro, aquilo é jogado para você e você passa por um processo de purgação chamada catarse. O processo é chamado de catarse. Bom, e quando o ator está interpretando, Aristóteles chamou isso de mímese. Mímese. E esse pedacinho da história do teatro grego que eu te contei, ele continua, tá? É um momento cívico importante, religioso para os gregos. Situação essa que levou o teatro a ser considerado na Grécia como uma das poucas práticas culturais subsidiadas pelo Estado. Ou seja, o teatro estava aberto a todos, era para todos. E aí, gente, a gente continua então na próxima aula, tá? A gente vai falar dos dramaturgos e a gente se encontra. Boa semana a todos e até mais.